Seja Olá, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Toca do Coelho de la Páscoa. Aqui a gente descobre os significados dos sonhos. Hoje eu estou recebendo o nosso aluno da mentoria consultório cheio, o psicólogo de Porto Alegre, Augusto Lima. Olá, Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo. oi, tudo bem, Léo? Bem-vindo. Obrigado. Eu vou te chamar de Guto, porque senão a coisa vai ficar muito formal, e a gente já se conhece há algum Tudo tempo, bem, né? Então, tu pode me chamar de Léo também, tranquilamente, que assim a gente quebra o gelo, tá legal? tá certo. A ideia hoje, então, é o Guto, ele faz parte da nossa mentoria Consultório Cheio e está aqui hoje estreando no mundo das lives, no mundo dos vídeos e da produção de conteúdo online. E hoje a gente vai conversar especialmente sobre esse tema que acomete muitos casais e muitos relacionamentos. Afinal, o que homens e mulheres sonham ou que pesadelos eles têm quando estão em crise no relacionamento? Quando as bases daquela aliança já não estão tão sólidas ou nunca estiveram sólidas. Então, para conversar sobre isso, a gente preparou algumas perguntas que o Augusto, o Guto, vai responder para a gente. Antes de entrar especificamente na temática dos sonhos, Guto, diz para a gente o que é exatamente a infidelidade? O que a gente pode considerar a infidelidade hoje? É um tema muito complexo. A infidelidade, ela pode ser, a gente pode chamar muitas coisas de infidelidade, né? Eu acho que o norte disso tudo é a gente poder pensar que infidelidade é tudo aquilo que está fora de uma combinação que o casal faz. Muitas vezes o casal nem faz combinação e aí é que começam os problemas, né? Porque um começa a dizer para outro em tempo real o que faz com que ele se sinta traído ou o que faz com que ele considere uma infidelidade. Então, para alguns casais, encontros com outras pessoas pode não ser considerado infidelidade, como a palavra tradicional nos faz pensar, né? Para outros, sim. Então, tudo vai depender da pessoa que a gente está recebendo para conversar, né? O que é infidelidade? O que está fora da combinação daquele casal que um diz para o outro que vai fazer com que ele se sinta atraído ou chateado, né? Então, o conceito de infidelidade ele pode ser muito amplo. E tu sabe que tocar nesses assuntos é delicado, né? Eu já participei de várias entrevistas de rádio falando sobre isso, e também agora na produção de conteúdo do Empatos, eu e a Débora fazendo muitas lives sobre infidelidade, sobre ciúmes e tal, e depois a gente mostra esse conteúdo para mais pessoas, sabe, Guto? E algumas ficam brabas, assim, como se a gente estivesse defendendo algumas coisas, né, em relação à infidelidade. Eu não permito jamais, que vocês estão brincando, e aí como alguns até ficam brabos e nos xingam e tudo mais, outros a gente consegue bater um papo legal. E, na verdade, a gente É como... que Pode eu falar. fiquei pensando, né, que talvez essa pessoa que fique braba, né, talvez ela não tenha se dado conta, ela possa se dar conta que tá bem ela não permitir aquilo que ela não permite, né? Que isso faz parte da combinação dela com o cônjuge dela, né? E E que tá nesse tudo caso ela foi certo, realmente né? traída, né? É. Então, a gente precisa caminhar por esse viés, assim, né? E o legal também desse tipo de coisa é que a gente tem que, e acho que isso é importante a gente estar conversando sobre isso, a gente tem que marcar o nosso lado de especialista, daquele que é mais autoridade sobre o assunto, no sentido também de fazer conteúdos que mostrem para as pessoas que nem todo casamento segue as mesmas regras, tem as Uhum. mesmas morais e os mesmos valores, né? Tu estava colocando agora aqui essa questão bem interessante de que algumas pessoas não consideram ter relacionamentos sexuais com outras pessoas como traição. Isso seria uma espécie de relacionamento aberto? De novo,
tudo depende de como cada um quer categorizar, né? A gente sabe que se chama de relacionamento aberto, que o rótulo popular, né? Mas eu sempre prefiro dizer combinação, né? Porque cada combinação é uma combinação. E o que Mesmo as seria o pessoas que têm relacionamento aberto? mesmo as pessoas que têm relacionamento aberto, né? O que eu tenho escutado sobre relacionamento aberto é que são pessoas que eu vejo dois tipos, né? Casais que combinam que poderão ter relações sexuais ou encontro de corpos, né, com outras pessoas, desde que não contem para o seu outro parceiro, né? E tá tudo Sim. certo. E outros que combinam o contrário, né? Pode ter desde que comente, desde que informe. E assim segue a dinâmica do casal. Né? Então, eu acho muito difícil, principalmente na nossa área, a gente rotular as coisas, né? Então, eu acho que a nossa postura é muito importante, que a gente tenha uma postura de, de compreensão e de ser aliado daquilo que as pessoas estão dizendo que funciona para elas e que elas estão felizes com aquilo, né? Independente do que os livros dizem ou do que os ditos populares dizem, né? Então, é tudo muito vasto, né? Comportamento humano, daqui a pouco surgem outras formas de relacionamento que a gente nem conhece, ou já existem, a gente nem está sabendo ainda, porque a gente não vive na nossa vida privada e porque as pessoas que a gente atende e acompanha também não vivem, né? Isso Então, isso é um mundo muito vasto. é bem vasto mesmo, e as pessoas desconhecem muitas dessas combinações que a gente está falando, É, né? E até se chocam em relação a isso. eu já ouvi traição relacionada ao mundo financeiro do casal, né? Por exemplo, uma das pessoas do casal que faz algum tipo de movimentação financeira ou para emprestar dinheiro para um parente, ou para um pai, ou para uma mãe, e não conta para o outro, e a pessoa se sente extremamente traída e considera aquilo como uma infidelidade. Ela quebrou um pacto de cumplicidade do casal. Não teve nenhuma coisa a ver com encontro de sexo com outras pessoas, nem beijo, nem nada. Tem a ver com a questão financeira. Então, de novo, infidelidade a gente pode chamar, as pessoas podem chamar de infidelidade tudo aquilo que elas decidirem que vai ser infidelidade. Então, E é uma até nos conversa. relacionamentos abertos, né? Não quer dizer que tenham acordos de que podem, por Tem exemplo, regras, né? mas Tem regras, não se mesmo com as apaixonar. regras, não se apaixonar, ou, por exemplo, Que é é, incontrolável, né? É não se, risco. não se apaixonar, ou então é permitido se contar para o parceiro, ou às vezes o parceiro está junto, né? Dependendo das regras. Mas mesmo nesses casos, né, eles não são imunes a crises no relacionamento, né? De Quando é jeito que uma nenhum. relação entra em crise? Quando que tu diria que uma relação entra em crise? E eu entendo que uma relação entra em crise quando as duas pessoas já não estão conseguindo se comunicar de forma honesta uma com a outra. E aí eu digo que as paredes da casa começam a ruir. Uhum. É quando o silêncio impera, quando o silêncio que eu digo no sentido de comunicação, né? Assim, a As pessoas vão no omissão do que restaurante e fica em silêncio, cada um mexendo no celular, ao invés de isso. conversarem entre si, por exemplo. Ou ficam descontentes com alguma coisa, incomodadas com alguma coisa, fecham a cara, aí o outro fecha a cara também, porque nem sabe por que o outro está descontente, mas é uma bola de neve. Assim. Não há Sim. comunicação, é crise, né? E muitas pessoas que iniciam a crise, iniciam porque pensam justamente que o fato de comunicar o que tá percebendo, o que está sentindo, pode ser uma crise. É muito interessante isso, né? As pessoas dizem para mim assim, eu não acho que eu tenho que ficar dizendo toda hora o que eu sinto porque vai ficar chato ou porque isso vai gerar uma crise. E, na verdade, acontece o contrário, né? Porque as pessoas não têm habilidade de se Sim. comunicar. Elas acham que se comunicar é chato, é, é mimimi, que isso aí não precisa, que na verdade o outro mesmo sabe ou tem que saber ou tem que intuir quando alguma coisa não está bem. E aí são aqueles pensamentos mágicos que a gente vê tanto em casais como até em indivíduos que a gente acompanha de forma privada, assim, em atendimento individual, né? Isso é muito Sim. forte, né?
É muito na forte. E tem mais na uma nossa questão cultura. aí também, né? Que é próprio da nossa cultura, como tu está ressaltando, que é encarar a vulnerabilidade, né, como fraqueza, Sim. né? E, na verdade, o que tu está dizendo é exatamente o contrário, né? Top um. Isso aí que tu está dizendo é top um. É o contrário, porque quanto mais a É, gente mostra a nossa vulnerabilidade para o outro, a gente baixa as nossas defesas e a gente possibilita ao outro se conectar genuinamente com a gente, né? Poder e o realmente relacionamento ganha força, ganha ganhar muita força, força. com certeza, porque aí os interesses de todo mundo vão ser colocados na mesa, né? Não tem Uhum. interesse de alguém que vai ser deixado para trás, que gera ressentimento, Uhum. revanchismo, e vingança, né? Que são tão ruins nas famílias, que destroem tanto e corroem o amor e corroem as relações, né, Guto? É isso aí. Mas me Então, diz uma coisa, então, vamos para o ponto aqui, né? A gente já aqueceu sobre essa questão dos relacionamentos. Mas o que que esse pessoal sonha? Né? O que que os sonhos revelam sobre as dificuldades que os casais estão passando na relação? então, primeiro que a experiência de sonho já é uma coisa que eu tenho observado que as pessoas não têm noção da riqueza e da possibilidade de descobrir coisas sobre o próprio funcionamento através do relato de sonhos. Eu acho que o que eu tenho pacientes sonhadores, né, são aqueles, na minha experiência, que eu tenho que estimular que lembrem ou que contem do sonho, porque acham que aquilo não pertence ao universo da psicoterapia. Exato. Segundo, geralmente quem conta sonho em relação a qualquer coisa, mas a gente está falando aqui sobre relacionamento e fidelidade, né? Não é em sessão de casal, são indivíduos em terapia, são pessoas em terapia individual que contam esse tipo de sonhos, né? Nunca vivenciei nenhum tipo de atendimento de casal onde um ou outro ou ambos relatem seus sonhos. Até porque eu acho que essa coisa do universo do sonho, ela é tão íntima que talvez eu não vivi essa experiência nunca, né? Dificilmente a gente ouça alguém relatar um sonho numa sessão de casal. Pode ser que É aconteça, eu difícil, não é vivi essa difícil. experiência. Não me lembro agora Mas de ter sim, acontecido. É. às vezes a própria pessoa não tem consciência de que a sua relação está em crise, mas aí através dos sonhos, e quando ela é estimulada a contar sobre o que ela sonha, ela passa a lembrar mais dos sonhos, e aí espontaneamente ela começa a contar. E o que eu tenho, e o que eu mais ouço, assim, são, claro, cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas existe um tipo de sonho que é bem recorrente, que são pessoas me contando que recorrentemente, assim, durante aquela semana ou durante aquele mês, estão sonhando que estão vivendo a vida que vivem hoje com o parceiro atual, mas com alguém que já foi parceiro anteriormente, um ex-parceiro, né? Uhum. E aí a pessoa traz esse tipo de sonho muito intrigado, assim, né? Aí eu sonhei que eu estava na minha casa, eu sonhei que eu estava na minha sala, ou que eu estava fazendo as minhas coisas, mas a minha esposa ou meu marido eram o fulano, a fulana de tal, que foi minha namorada, meu namorado, em 1900 em Guaraná com rolha, né? Aham. Isso acontece bastante, assim, né? E E aí tu vai investigando e a pessoa vai dizendo que naquela época, ou quando eu vivia aquela relação, essa pessoa ela não brigava comigo de determinada forma, ou por tais coisas. Então eu acho que eu sinto saudade disso, porque neste relacionamento eu não tenho essa paz que eu tinha no outro. Aí vai, né? A gente pode ficar aqui até amanhã conjecturando, né? Mas são sonhos assim bem recorrentes. eu sou completamente apaixonado por esse tema, tu sabe bem, né, Sim. Guto? Há muito tempo eu estudo do curso sobre isso e me aprofundo mesmo. E, na verdade, foi o que fez eu buscar a psicanálise já na adolescência, né? Quando eu via filmes e encontrei pela primeira vez lá pelos 15 anos Freud Além da Alma, que me causou um terremoto juvenil gigantesco. Assisti Freud Além da Alma 20 vezes. Deve até saber que tinha muita 20 coisa. vezes. Mais ou menos, até os 18 eu devo ter visto umas 20 vezes. E foi o que fez eu escolher a psicanálise como terapia, né, quando eu comecei a fazer o meu primeiro tratamento, e foi também o que me direcionou depois à psicologia e à psicanálise.
E essa coisa que tu traz é muito interessante, né? Porque os sonhos, eles pegam e eles não mentem para a gente, né? Então, a paciente que chega intrigada, na verdade, ela sabe, né? Porque tu já trabalhou, tu já mostrou a importância dos sonhos na terapia para ela, ela sabe que aquilo está mandando uma mensagem, que se ela está sonhando com outro, esse outro não necessariamente é o outro real, né? Mas é o personagem interno dela que realiza um desejo, né, de um relacionamento diferente, né, que é uma lembrança do passado que vem à sua mente, né, e dá esta mensagem. E eu não isso sei qual é a tua, eu não sei qual é a tua experiência, mas assim me veio uma coisa na cabeça muito engraçada que os pacientes, os meus pacientes em geral, eles esperam que eu interprete o sonho como se eu fosse um oráculo, ou como se eu fosse um tarólogo ou coisa do tipo, né? como se E estivesse aí com a eles vão bola se de dando cristal ali conta, na frente e o é, turbante, e né? aí a gente, daí quem trabalha com psicologia, com essa perspectiva do inconsciente como nós, assim, a gente sabe que o nosso trabalho é ensinar o paciente a associar. E uma vez que ele aprende a associar, a gente não fala mais nada, a gente não interpreta o sonho. A gente dá um peteleco inicial e a pessoa já sai interpretando o próprio sonho, porque, como tu disse agora, ela já sabe, né, do que aquilo se trata. É, exatamente. E É um caminho sem volta. eu, na verdade, eu alterno muito o jeito de trabalhar com sonhos na sessão. Não trabalho com os mesmos pacientes do mesmo jeito e tal, Sim, né? tem isso também. Tem com alguns que a gente faz que é mais fácil essa questão da associação. O paciente já sai associando e tal, e o paciente sabe que o objetivo ali não é chegar ao significado total do sonho, como era o objetivo do Uhum. Freud, por exemplo, né? Ou até mesmo do Jung, nos primórdios dos estudos psicanalíticos sobre os sonhos. Mas tem uns sonhos interessantes, né? Por exemplo, sonhar que está casando com outra pessoa e está todos os parentes no casamento e tal, e tu sente aquele desconforto, porque só tu sabe que a noiva não é a noiva. É verdade. Né? Esse é um sonho que eu já Esse é um escutei sonho, algumas vezes. esse é um sonho de denúncia que é para não deixar nenhuma dúvida, né? O que a pessoa está querendo contar, o que o inconsciente daquela pessoa está querendo contar, né? Para E a ela, que gente ela tem não que está cuidar enxergando. como é que fala com os pacientes e revela esse tipo de coisa, porque eu já fiz fugir paciente pelas respostas que eu dei. Eu acho que o paciente não estava preparado para lidar, né, com o significado daquilo que ele estava trazendo para a sessão, né? Porque, e que ainda precisava um trabalho a ser percorrido. Porque se a gente chega muito, que nem chegava o Freud, assim, de joelhaço, dizendo. Selvagem. Né? Nos filmes, Selvagem é o pelo menos. Freud. Eu nunca conversei com Freud, mas tem filmes dele assim que ele faz interpretações, assim, o Homem dos Ratos, né? Que ele diz umas coisas assim na lata que é assim, realmente uma paulada na cabeça da pessoa para se ela voltar, ela tem muita força, né? E nos casos clínicos ele dá pauladas mesmo, o nome dos ratos é um que ele dá pauladas mesmo, né? E aí, o interessante é que quando ele chegava dando o joelhaço, e se a pessoa não concordava, é porque ela tinha resistência ao que ele estava dizendo. O que ele está certo, né? Sim, Ele está certo. claro. Mas a questão não é essa, a questão também é a abordagem, como é comunicada as coisas. Então, para certos pacientes, esse jeito mais direto, que para mim é mais natural fazer até, pelo meu jeito de ser, funciona bem. Para outros, a É, gente afugenta, né? esse negócio de afugentar a gente não tem muito controle, mas eu gosto de dizer que a gente precisa dar dignidade para a resistência do paciente, né? Mas às Boa. vezes a gente não se dá conta, né? A gente acaba achando que a pessoa tá ou eu não me lembro qual é o termo, mas eu acho que é enactment que se chama, né? Que é Sim, quando enactment. algo assim sai, ganha o céu da nossa boca, a gente acaba dizendo, né? E não senta bem para o outro naquele momento. E já aconteceu disso, esse tipo de coisa já aconteceu comigo, e a pessoa fica assim uns meses, ou às vezes até uns anos, e ela volta depois. Eu acho que aquilo fica reverberando nela há muito tempo, até que ela tenha coragem de voltar. Porque geralmente a gente pensa que essa pessoa, ou ela vai buscar outro terapeuta, ou ela sai puta da vida, achando que a gente não fez um bom trabalho, e na verdade aquilo tocou ela, só que ela não foi capaz de ficar, né? Ela estava sangrando demais para ficar naquele momento e não quis que nós fôssemos
o estanque daquele sangue, né? E aí ela volta. Geralmente voltam, né? Essa é a experiência que eu tenho. E mesmo que não volte, né? Também a gente... Não sei tu, mas Pode, a gente já está há bastante anos aí, né? Tá trabalhando. Chega um momento em que a gente também quer selecionar mais com que tipo de paciente a gente sim, quer trabalhar, né? sim, Eu estou num sim. momento da minha profissão, por exemplo, que eu quero pegar os casais que querem realmente arrumar as coisas, que querem mudar as coisas, né? E não que querem botar panos quentes e abafar tudo, né? Aquele paciente Ou ir comprometido. fazer barraco, né? Ou ir fazer barraco no O barraco consultório, eu não me incomodo com o esperando. barraco. Não, mas tem pessoas que fazem barraco no consultório e isso se torna, apesar das nossas intervenções e às vezes até mais firmes, assim, mais selvagens, as pessoas continuam voltando para utilizar aquele espaço como um espaço de esvaziar suas loucuras, mas não fazer nada A gente fora. não pode E permitir aí, isso, né? A gente não pode não fazer um pode. conluio com isso, com E certeza. ou tu interrompe aquele acompanhamento e diz para as pessoas, olha, eu entendo que vocês não estão com vontade de melhorar, vocês querem usar isso aqui como um espaço Para se agredir? oficial para um ofender o outro, né? Então, não, né? Então, sim, eu já tenho uma estrada aí de 11 anos e tem coisas que a gente já não... Antes a gente escolhe como experiência, né? E depois a gente Uma das quer coisas que a trabalhar com gente quem quer trabalhar, né? Exato, e é uma das coisas que a gente trabalhou contigo também, né, com os outros alunos da mentoria, consultório cheio, de que a gente, agora, com que área que a gente quer atuar, né? Não vamos pegar e atender todo mundo, que área a gente quer atuar. Tu que até que nem nós aqui, né, gosta da área dos relacionamentos, dos casais, das pessoas que têm Não problemas de necessariamente relacionamento. casais, né? É o que eu estou dizendo, das pessoas que têm problemas de relacionamento, não só casais, né? Mas e isso é importante, porque daí isso vai nortear tudo que tu vai falar, tudo que tu vai produzir de conteúdo. Tu é um cara que escreve legal, né? Tem uns posts bem engajados, então isso é importante. E também o tipo de paciente que a gente quer atrair, quer trabalhar e quer ajudar a resolver seus problemas, né? Porque a gente, na verdade, querendo ou não, as pessoas podem não gostar disso, mas nós somos resolvedores de problemas, nós temos que orientar as pessoas, nós temos que acalmar as pessoas, nós temos que dar sentido para aquilo que está confuso, né? E como trazem problemas para a gente, né? Muitos, muitos. Esses tempos não, já faz bastante tempo, acho que mais de um ano, eu escrevi algo do tipo os parteiros de almas, né? Assim, às vezes a pessoa vem querendo se parir, mas o parto está difícil, né? Então ela busca um interlocutor. Então, sim, quando tu diz que nós somos resolvedores de problemas, que algumas pessoas têm ranço com isso, a gente não é que a gente vai resolver o problema pela pessoa, né? Mas a gente tem ferramentas para que a pessoa possa se parir na nossa presença, né? Que na verdade é tudo que elas precisam. Pessoas têm precisado cada vez mais disso, né? De uma Ainda mais agora em tempo mente. de pandemia, né? As pessoas andam precisando de uma mente calma, tranquila, que consiga receber a confusão, né, que a pessoa tá, ou que a família tá, e possa digerir isso, né, digerir, tirar o que é tóxico, do que é, do que serve, do que não serve, para poder devolver e orientar de um jeito sereno, de um jeito que leva à conciliação, a acordos, né, as pessoas poderem entrar em contato com os próprios desejos, né? Os desafios que a pandemia estão trazendo são bastante grandes, né? Olha só que interessante, deixa eu te contar uma. Esta semana eu fui na Rádio Manaus Web fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre as interpretações dos sonhos, né? A segunda vez que eu faço isso. Então, o pessoal da audiência lá da Lea Leite, que é o nome da condutora do programa, mandava as perguntas sobre os sonhos e queria uma resposta minha. Muitas das perguntas dá para responder, dá para seguir uma certa linha, até porque o jeito que a pessoa coloca a pergunta já muitas vezes já está dando o direcionamento da resposta, né? Resposta. Exato. E um dos casos mais interessantes envolvia... Só me falaram o sonho, mas eu vou te dizer o sonho, porque daí para a gente conversar um pouco, tá? Esse tipo de sonho eu já ouvi algumas vezes e já vi até em filmes e tudo mais. O homem, né, o marido, sonhava recorrentemente que ele era outra pessoa, outro amante,
e que tinha relações sexuais com a sua esposa. Recorrentemente, várias vezes. Cada vez ele sonhava que era uma pessoa diferente. Uma pessoa. Cada vez ele sonhava. O problema não está aí. O problema está que isso contaminava a vida diurna dele, contaminava a vida do casal quando eles estavam acordados, porque ele ficava brabo com a esposa e com ciúmes da esposa por causa do seu sonho. Agora, o que tu acha que esse tipo de sonho pode simbolizar? É difícil dar uma resposta, né? Mas Não, mas assim, vamos. Eu não dei uma resposta só também. Exato. O que me faz pensar é o seguinte, né? O que esse marido, esse cara, né? O que ele supõe que tipo de homem que ele supõe que a esposa deseja que ele acha que ele não é, né? Que ele precisa ser cada hora um personagem, né? E aí fica brabo em estado de vigília com a esposa, né? Porque acha que o problema é dela, mas é na cabeça dele que ele tá achando que não é o suficiente. Isso é claro, é uma interpretação assim. Mas eu gostei, eu É uma coisa que ocorre, gostei assim, né? muito dessa tua interpretação, porque nem me ocorreu ir por aí. Né? Por que eu preciso ser outro para ter relações, né? Para causar o desejo da minha mulher? Por que a minha mulher não pode ter desejo por mim, eu sendo eu? Mas é uma coisa minha, né? O cara estava dizendo que o sonho era dele, né? E Várias muito vezes, várias engraçado, né? noites. Que a gente Várias vê, noites. tu falou em filme, né? A gente vê filmes em que às vezes a esposa sonha que o cara tava com uma outra mulher, um símbolo sexual, daí ela acorda dando tapas no marido. Isso acontece em filme, né? Exato. Como se o sonho fosse do marido, mas o sonho é dela, né? O medo tá com ela, o ciúme tá com ela, né? E É uma transferência de culpa, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quero. A projeção é uma coisa impressionante, né? O Freud, quando ele fala das camadas dos ciúmes, né? Uma das camadas do ciúme que ele salienta muito, que é muito comum na nossa cultura, que acho que atravessa esse tipo de sonho, é o ciúme projetivo, né? Então, na verdade, uma das linhas que a gente pode adotar é a que tu colocou, muito bem colocado, que não tinha me ocorrido até agora e que faz todo sentido. Mas outra que ocorre, e isso é o legal dos sonhos, que uma hipótese não exclui a outra, elas são complementares por causa do mecanismo da condensação, né? É de que, na verdade, quem tem desejo de trair é ele. Também, né? O desejo de trair está nele, né? E aí ele inclusive realiza esse desejo no sonho sendo outras pessoas, né? Sendo outras pessoas. Muito legal. E a questão de negar a crise, como é que é isso? Hein? Tem muita gente que nega a crise dentro do relacionamento. Muito clássico, né? Assim, estamos cansados. O fulaninho, nosso filho é pequeno, afinal de contas, a gente tem que dar atenção para ele. Estamos fazendo as nossas coisas, acabamos não transando, não tendo relações de afeto mais próximas, assim, uma lista de desculpas, né? Para não olhar que, poxa, duas pessoas vivendo na mesma casa, independente de ter filhos ou não tem nenhum minutinho para ser terno um com o outro, para ser carinhoso um com o outro, né? E colocar justificar o cotidiano como o culpado disso, não cola, né? E que é o que a gente estava falando, né? Não Sim. cola. Quer trabalhar, vamos trabalhar então, né? Vamos falar sobre isso. Sim, porque se a gente está ajudando as pessoas, né, a gente quer que elas melhorem também, né? Até porque elas vêm até nós, a gente cobra um valor justo e significativo pelo nosso trabalho, né? Até para as pessoas se engajarem também, porque a gente sabe que o investimento engaja e acelera o processo de mudança, né? E também estamos ali para desenvolver o potencial que as pessoas têm dentro de si, né? Aquele tipo de comunicação que está adormecida, que pode ser reavivada se colocar à luz nesses aspectos, né? Que não é o aspecto de querer ter sempre a razão, porque querer ter sempre a razão estraga eu os chamo de jogo do... relacionamentos.
eu chamo de jogo do perde-ganha, né? Isso acontece muito no Ganha-perde, início. exato. E quando eu entendo que é quando o casal ele está numa fase infantil, assim, né? Eu acho que tem fases, né? Fase infantil, fase madura, adolescência do casal, Mas enfim. então a maioria tá assim. Que a E chegam maioria é assim no assim, jogo do né? perde-ganha. E buscando, talvez, no momento do atendimento da sessão, através, às vezes, do nosso olhar ou das nossas palavras, que a gente afirme que ela está com razão, né? E de Sim. competição, eu já ouvi de casais assim em sessões seguintes, né, dizer, mas tu semana passada disse tal coisa e ficou evidente de que tu estavas do meu lado, alguma coisa do tipo assim, né? E aí a gente tem que reafirmar para a pessoa assim, não, mas é que aqui ninguém tá do lado de ninguém, né? Eu tô jogando a favor do casal. Se vocês estão jogando ainda um contra o outro, a gente tem muito que trabalhar, né? Com certeza. Porque não é perde-ganha, né? Não é quem teve a última palavra ou quem tem razão num tipo de queixa ou de discussão, né? O fato de tu ter razão não te torna melhor ou te coloca no trono, né? Porque se for assim, a lógica da relação vai continuar sendo a lógica né, É que buscar do isso perde-ganha. provoca resistência, né? Dizer eu tenho razão, o outro já automaticamente é empurrado a dizer não, não tem. E difícil também quando a gente precisa dizer para o casal, para alguns casais, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, que eles já começaram essa relação em crise, né? Já começaram um de costas para o outro. E como tem relações assim, né? Impressionante. Muitas, muitas relações. É muito triste, né? Tu começar de costas uma relação, né? E não se dá conta disso e virar uma animosidade que faz parte do cotidiano e as pessoas se acostumam com a animosidade, com a violência verbal, com a violência, com o abuso emocional, né? Tem muito isso. É verdade. E me diz uma coisa, Guto. Tem algum atalho criado para o não enfrentamento da crise na relação? Que atalhos as pessoas usam para não enfrentar a crise? O primeiro, eu vou dizer, é um bem polêmico, né? Às vezes o primeiro atalho pode ser a busca da terapia, porque tem pessoas que buscam terapia para ter alguém que diga que elas estão com razão e que então elas não vão mudar. Aí já começa Busca aí. terapia para não mudar nada, né? E esse tipo de Busca paciente que terapia eu não, que eu não estou mais isso, tão interessado, exato. pro terapeuta dizer, pro cara dizer, ou pra mulher dizer depois em casa, no fim da sessão, tu viu? Ele falou que eu tinha razão, então logo não vou mudar e está encerrada a discussão, né? Essa, para mim, é a primeira e mais grave, né? Sim. O primeiro e mais grave atalho. O segundo é transformar o cotidiano em algo, uma relação embotada. Eu gosto de usar essa palavra embotado, né? Que é assim, sem emoção, sem afeto, absolutamente operacional, né? Das pessoas acharem assim, nossa, mas tá tudo bem, ele troca lâmpada, ela trabalha, ou ele é uma excelente motorista, busca os filhos no colégio, faz uma baita comida, tudo. As pessoas descrevem assim tudo no modo operacional. Que, ok, tudo bem, a gente precisa do modo operacional para uma casa, para uma família, para Mas e o né, Eros, uma cadê, parceria né? funcionar. Mas e o Eros? É isso, e o desejo, e o carinho, e a questão física, né? E o encontro de Sexo mesmo, né? corpos, Não vamos ter papo tudo. na Não, língua. não, é também o sexo, mas Ah, para além do sexo é isso, é a o desejo intimidade. dos corpos se encontrarem, não só Sim. na questão da cama, mas dos corpos se encontrarem Uhum. no sofá, na cozinha, no carro, nos ambientes públicos, dessa coisa do toque, assim, né, da afetividade. Do carinho nas costas, passando na cozinha, Isso. né? Uhum. É isso aí. E quando é que os amigos nos falam dos sinais que a gente não quer ver, que Bom, indicam os que... amigos, os amigos, eles são muito mais selvagens. Se a gente está falando que a gente pode ser selvagem, né? Os Os amigos amigos. muitas vezes são muito mais selvagens. Eles dão, às Alguns, né? vezes, tem amigos que dão interpretações na lata, assim, que a gente diz, nossa, paga para esse teu amigo, né? Porque o amigo tá vendo e tá dizendo o que tu tá fazendo com esse sujeito ou com essa sujeita, né? Assim, o que tu tá fazendo? Por aquilo, né? E as pessoas dizem, tu nem sabe, meu amigo me disse tal, tal, tal coisa. A gente fica, nossa, né? Coisas que às vezes a gente até já disse de outras formas mais brandas, mas que a pessoa
não conseguiu, não pôde escutar, né? Mas dão sinais, sim. Eu acho que os amigos dão amigo, né? Vamos falar nessa linguagem, né? Amigo de verdade. Aquele que é convidado a dar uma opinião e não passa pano, né? Não foge da raia, Então, né? Não fica então com o medo. amigo diz: pô, vem cá, vocês não se encostam? Mas tu viu, a pessoa entra contigo no restaurante, passa na frente, te deixa lá atrás, não vai contigo até a mesa. Coisas assim pequenininhas às vezes, né? Mas que vão somando uma série de denúncias do comportamento, assim, tá, velho, que é isso que tu tá fazendo, cara? Né? É verdade. E às vezes os filhos também denunciam a crise da Também. relação, né? O que eu acho mais triste, assim, mais doído, né? Porque às vezes é através de uma baixa de rendimento escolar, de um de um rombo né, importante na vida afetiva e social da criança ou do adolescente, né? A criança começa a fazer sintoma pelos pais e aí está pagando um preço que não é dela, né? Mas sim. É. Aliás, isso pode acontecer também, né? Às vezes os casais chegam em terapia depois do filho ter ido num terapeuta infantil, né? O terapeuta dá real, olha, ele só está dizendo de vocês, né? Vão buscar ajuda. Aquele que foi identificado não era o problema, né? Era só a É, ponta do iceberg que mostrava toda a conflitiva familiar que estava por baixo, né? Isso é tão comum, né? Tão comum. muito. E o medo da separação, como é que é? Porque tem gente que prefere a crise no relacionamento do que a Do separação. que ficar o antes só do que mal o antes Antes, só do que bem acompanhado, né? Não, antes bem acompanhado do que só. Olha só os meus atos falhos aqui. Antes mal acompanhado do que só. isso, Assim, né? E a não o frase. antes só do que mal acompanhado. Pois Porque o é, antes só do que mal acompanhado virou tão clichê que, né, não é válido. pois Medo de é. ficar sozinho, dependendo da idade das pessoas, porque existem muitas fantasias, né? Às vezes tem pessoas jovens assim, eu Mas não tu digo sabe que a jovens própria 20, cultura é, acontece isso, né? jovens de 40 anos, porque 40 anos é jovem, Ah, né? era o que eu Assim, ia achando, dizer. não vou encontrar mais ninguém. Mas pois é, Cara, as mulheres pessoa, dizem né? muito isso umas para as outras, às vezes. Às vezes as mães falam para as filhas, né? Fica com ele porque tu já tem mais de 40, já tem filho e tal, e quem é que vai ficar contigo? Né? Quantas vezes eu Não vai já arranjar ouvi sarna isso? para se Não vai coçar, arranjar tu já... ninguém, Isso. exato, e Quem é realmente que vai querer uma mulher que tem filho? Blá, 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 né? Assim, coisas muito manjadas assim carregadas de um preconceito bem estrutural, assim, bem cultural. a gente está falando isso naqueles casos em que realmente é melhor seguir a própria vida, né? Buscar outros caminhos do Uhum. que permanecer num caminho infeliz, onde todo mundo fica infeliz. Não, O marido e fica de onde a infeliz, a gente está. esposa fica infeliz, os filhos, isso contamina para os parentes e tudo mais. E infeliz, eu diria infeliz no melhor cenário, né? Porque no pior cenário, muitas vezes a gente tem que dizer para a pessoa, né? Tu tá adoecendo, tu estás ficando gravemente doente, emocionalmente doente. E isso vai piorar porque não está bom essa interação, né? Uhum. E às vezes as pessoas, eu ouço às vezes, eu vejo, assim, ou entrevistas, ou ouço de outras pessoas, de outros colegas, assim, essa coisa, se pisar em ovos de que não pode dizer, de que tem que dizer de outras formas. Eu já sou completamente o contrário disso. Eu acho que numa situação de emergência a gente tem que dizer sim, Concordo né? plenamente. Você está em risco de ficar gravemente enfermo, emocionalmente, gravemente enfermo da cabeça, assim, Se tu sabe o tá prognóstico, tu tem que perigoso, dizer, tá né? perigoso. Se tu sabe o prognóstico, tu tem a função ética de informar, né? E de alertar. Senão, como é que tu vai dormir Claro, direito depois? Eu não consigo dormir direito se eu não faço isso, se eu não estou exercendo o meu papel enquanto psicanalista, enquanto mediador de conflitos familiares, de uma maneira íntegra. Não tem como, né? Prefiro que as pessoas busquem outros terapeutas se não estão dispostas a trabalhar de uma certa maneira.
né? Porque também tem isso, né? O jeito em que a gente está acostumado a trabalhar e se identifica como trabalhar, porque a gente tem que preservar a nossa própria mente e a gente tem que tomar os cuidados necessários e ter as condições mínimas para poder trabalhar. Se não Sempre. temos as condições mínimas para poder trabalhar, é melhor não pegarmos, não nos responsabilizarmos por certos tipos de casos, né? Sempre. Não fazer conluio com a doença dos outros, né? Com a doença Principalmente, dos pacientes, né? a gente quer investigar os sonhos das pessoas, a gente quer que elas voltem a representar, né, mentalmente as coisas, voltem a simbolizar as situações, porque isso abre o processo criativo, isso abre o vínculo de amor, e isso abre a sublimação, né? E a pessoa realmente pode desabrochar e Funcionar tornar-se quem ela realmente é, né? funcionar na vida de uma forma sem sofrimento, né? Funcionar Ou na vida sem enfrentando o sofrimento. sofrimento de um jeito maduro, né? É, De um jeito do mas jeito que aí é sabendo o que a gente vai sofrimento ter como momentos parte da de vida, né? e vai sabendo que em alguns momentos a gente pode até dar uma pirada quando sofre, né? Mas o importante é que a gente tenha aquele momento em que sofre mesmo, em que às vezes Sim, até pira mas que não se e que torne um volta. vício, né? Exato. Que o sofrimento não seja um vício. Porque, e se torna um vício quando a gente fica evitando ele, né? Uhum. Geralmente. Eu É. gosto de usar essa metáfora com as pessoas que eu atendo, né? Que é a gente vê nos desenhos animados, né? Que é geralmente os presidiários, assim, nos desenhos animados, eles têm umas correntes amarradas no pé com uma bola de ferro, né? E aí eu sempre digo, o sofrimento é isso, tu quer andar com essa bola de ferro amarrada no teu tornozelo? Tá viciado nisso? Eu gosto Qual o dessa objetivo, representação né? também, eu gosto, eu gosto. Qual o objetivo? Eu uso muito imagens fílmicas, né? Que eu sou maluco por cinema, tu sabe É, muito bem, cinema. né? Então eu uso muitas imagens fílmicas que são bastante iconoclásticas, como essa aí que tu colocou do homem com a bola de o tipo o presidiário, né? Que está lá É. quebrando pedra e tem uma bola de ferro no calcanhar que Para ele não tem que conseguir arrastar. andar É, livremente, para conseguir correr, é, não conseguir exato. saltitar pela vida, né? Paralisa a vida. Ou que nem no filme Melancolia, em que ela está vestida de noiva em um momento, né? E tem as raízes segurando ela na terra, né? Tudo segurando ela com o vestido de noiva, o vento esvoaçando, querendo se livrar, e as raízes puxando ela, não deixando ela decolar. Uhum. Muito, muito, muito lindo. E com essa imagem tão bonita do Lars von Trier, deste belíssimo filme, pesado, mas tão profundo e tão lindo, Melancolia, a gente encerra, então, a nossa primeira live juntos, Guto. Foi um prazer ter conversado Foi um contigo prazer. sobre esse tema Muito legal. tão intrigante. E tu quer dizer algumas palavras antes da gente se despedir? Não, dizer que foi um prazer, é sempre construtivo a gente trocar ideias, né, sobre as coisas que a gente ama fazer. E tu me conhece, sabe que eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço e da mesma forma eu acho que tu também. E, e que foi um prazer esse momento de construção, né? Acho que é bom, é útil sempre para todos, para nós e para quem puder acompanhar, né? Muito legal. Então tá. Um abraço. Ficamos por aqui. Na Toca do Coelho de la Páscoa acontece toda segunda-feira, 7h45 da manhã, bem cedinho, né? Um Aqui abraço. a gente te mostra onde dá a Toca do Coelho. Um abraço e até o próximo programa. Até mais.